Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe. Nossas crianças podem estar se dirigindo lá para o fundo. As professoras já estão aí, onde elas serão ensinadas a palavra de Deus na linguagem delas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos do Espírito Santo. Nós lemos sempre Atos dos Apóstolos, mas entendemos que é o Espírito Santo quem conduz toda a ação dos apóstolos e da igreja de Jesus ali no livro de Atos. Nós vamos iniciar, pensar no livro de Atos, no capítulo 18, aonde nós já aprendemos na quarta-feira com o nosso irmão Roberto, que Paulo, pregando o evangelho e discursando em Atenas, é aceito por uns, é rejeitado por outros, alguns zombam, outros creem na mensagem do evangelho, mas ele segue, aí ele deixa Atenas e vai para Corinto. Em Corinto, Paulo conhece um casal muito bacana, que é Áquila e Priscila, que ali se entendem, faz amizade. Paulo, então, começa a morar com eles e continuando fazendo o exercício profissional que Áquila e Priscila faziam, que era fazedores de tenda. Paulo também, fazendo tendas, ele vai construir tendas para ganhar o seu sustento do dia a dia, e sábado, durante os sábados, ele ia para a sinagoga pregando tanto a judeus como a gregos. Quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, e se entende que trazem ofertas para Paulo, e Paulo, então, deixa o ofício de fazedor de tendas e se dedica em tempo integral pregando o evangelho juntamente com os seus amigos Silas e Timóteo. Mas os judeus rejeitam a mensagem ali em Corinto. O grupo de judeus na sinagoga rejeitam a mensagem, não só rejeitam, como também começam a blasfemar contra Deus diante daquilo que Paulo está pregando. Paulo, então, vai dizer o seguinte: então eu não quero mais saber de vocês, eu vou para os gentios. Caiam sobre vocês, o sangue de vocês recaia sobre a cabeça de vocês, o pecado de vocês, eu agora vou para os gentios. Mas Paulo vai se fixar numa casa ao lado da sinagoga. E na casa desse homem chamado Tício Justo, um homem temente a Deus, ele vai pregar para as pessoas que vão chegar à casa daquele homem, e ele prega a palavra para Crispo, que é o chefe da sinagoga. Crispo, toda a sua família vem se converter, e um grupo de coríntios também. Estou sarando. E um grupo de coríntios também acreditam no evangelho, e Paulo permanece ali ainda durante 1 ano e meio pregando o evangelho, mesmo com oposição. Um grupo de judeus, então, ali a partir do verso 12, de acordo com um acordo, se levantam contra Paulo e leva Paulo até Gálio, que é o oficial de justiça dali, e vai dizer que ele está pregando algo deturpado contra a palavra de Deus. E Gaio diz o seguinte: eu não quero saber dessas questões religiosas, resolvam vocês aí. E eles perdem força. Paulo continua, então, ali pregando o evangelho. No verso 24, aliás, seguindo um pouquinho mais, Paulo vai, então, para Éfeso, juntamente com Áquila e Priscila. E lá eles vão fazer o quê? Eles vão se separar. E Paulo, então, fica um tempo ali e vai para Cesareia. De Cesareia ele vai para Antioquia. De Antioquia ele vai para a Galácia e para a Frígia, onde ele vai pregando o evangelho e fortalecendo os irmãos que ali estão. Essa é a missão de Paulo: pregar o evangelho, fortalecer a igreja, animar a igreja para que ela continue cumprindo a sua missão, que é pregar o evangelho. Áquila e Priscila encontram um homem ali onde eles estão, chamado Apolo, e é um homem que prega o evangelho de forma poderosa. Mas Apolo só conhece o batismo de João. E quando Áquila e Priscila conhecem aquele homem, vê aquele homem pregando,
chamam ele na casa, provavelmente onde eles estavam hospedados, e começam então a ensinar o evangelho como ele é. Provavelmente ali ele então recebe o poder do Espírito Santo e continua pregando, e Apolo vai para Acaia, aonde ele começa a pregar o evangelho e ajudar os irmãos que estão se convertendo a crescer na palavra de Deus. Que coisa interessante. Esse é o resumo do capítulo 18. Agora, algo interessante, olhando para o texto, nós aprendemos, né, que quando nós estudamos a Bíblia, e os irmãos têm aprendido no Cada Homem um Guerreiro, que nós precisamos descobrir num texto qual é a grande ideia. Qual é a grande ideia daquele texto? Geralmente, a grande ideia do texto, ele recai sobre aquilo que mais se repete. Aquela ação, aquela palavra, ou aquela ideia, aquela questão que mais se repete, ela nos traz o cerne daquele texto. E aqui nós vemos Silas, Timóteo, Paulo, Áquila, Priscila, Apolo, pregando o evangelho com ousadia e autoridade. Quando nós olhamos o texto, e eu creio que quando você lê o texto, você vê que Paulo está pregando o evangelho lá em Corinto, e quando ele é rejeitado, e quando o evangelho é rejeitado, creio que Paulo, orando a Deus e buscando a orientação do Senhor, talvez ele pensou o seguinte: será que eu já não concluí o trabalho de pregação do evangelho aqui em Corinto? Será que eu já não encerrei esse momento que eu tenho aqui de testemunhar de Jesus e ir para outro lugar? Paulo tinha medo. Um medo natural de todo e qualquer ser humano. Paulo já havia passado por apedrejamento, já foi preso, e ele tinha medo, como o medo natural de todos nós. Mas o que é interessante é o texto do verso 9 e o verso 10 que eu gostaria de ler com vocês. Eu vou pedir para que nossa irmã coloque lá, Atos, capítulo 18, verso 9. Quando Paulo está orando, ele vai dizer o seguinte, ele ora a Deus, ele busca a Deus, e aí Deus falará o seguinte para ele: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, que os nossos corações e a nossa mente e a nossa disposição de obedecer ao Senhor esteja nesta manhã em nossos corações, em nossas vidas, em nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Três destaques que eu gostaria de dar acerca desse texto e desta mensagem do Senhor. E o primeiro destaque é: o Senhor dá uma ordem expressa a Paulo. Existe uma ordem expressa de Deus aqui a Paulo. O Deus é enfático ao apóstolo diante das dúvidas e diante da perseguição e diante do medo. Ele vai falar o seguinte: olha, não tenha medo. Não pare de falar. Pelo contrário, não fique calado. Compartilhe o evangelho. Fale às pessoas de Jesus. É necessário que nós possamos compreender que a perseguição à nossa vida, a perseguição à vida de Paulo, a perseguição de qualquer ser humano, quando nós somos perseguidos, quando nós somos acuados, a tendência nossa é dar um passo para trás e repensar como Paulo estava repensando. Mas Deus é sempre enfático quanto à sua vontade. Não tenha medo. Pregue o evangelho. E quando Paulo olha e ele sabe, porque ele, como nós já dissemos, ele foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, Paulo podia ser tentado a recuar diante desses novos embates. Em vez de temer diante da oposição, Paulo recebe a ordem de falar do evangelho de Jesus e não se calar, independente das pessoas que estão ao seu redor e que queiram calar a voz de Paulo.
A pregação deve prosseguir mesmo a oposição mais implacável. O evangelho é sempre vitorioso. Nós vimos aí, enquanto nas Olimpíadas tantos foram acuados para não pregar, mas as pessoas não se calavam. O evangelho sempre será vencedor. O evangelho sempre será vencedor diante do pecado e diante deste mundo. Por isso que Paulo, no capítulo 4, no verso 1 ao verso 2, escrevendo a carta a Timóteo, e não só essa carta é a Timóteo, mas essa carta é para mim e essa carta é para você, ele diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra. Eu e você, como crentes, temos uma missão de não ter medo e pregar a palavra. Quantas vezes Deus não repete essa expressão, não temas? Quantas vezes? Quantas vezes Deus tem falado ao seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e Deus continua falando hoje para mim e para você que nós precisamos pregar a palavra e não temer as retaliações. Não temer as retaliações, por quê? Porque a promessa de Deus ela é poderosa. Que nós pensamos no segundo ponto aqui, que é: eu estou com você. Deus se faz presente. E algo interessante que Deus vai falar para Paulo: ninguém ousará colocar a mão em você. Ninguém vai te fazer mal. Se Deus diz isso a Paulo, e é claro, ele diz isso. Ok, voltou. Deixa aqui, quem sabe, né? Pelo sim, pelo não. Então nós vemos que Deus nos traz e dizendo para nós que está conosco, está nos abençoando, está falando com a gente, quer nos usar como instrumento de bênçãos. Você e eu temos o privilégio de pregar o evangelho. Os anjos queriam esse privilégio. E Deus deu esse privilégio a mim e a você, de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. A palavra de Deus nos ensina que a presença de Deus é o nosso escudo e a nossa proteção. Por isso que nós podemos confiar na palavra do Senhor. Salmo 91, verso 4, diz: e Ele, Deus, o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Não pare de falar de Jesus. Às vezes nós temos medo pelo contexto ao qual nós estamos inseridos, talvez no trabalho. Aqui não é o lugar, né? Lugar de trabalho é para trabalhar, não é para pregar o evangelho. Na faculdade não é o lugar para testemunhar, mas é aí que nós temos que pregar. Às vezes nós usamos o Antigo Testamento e falamos: não, pastor, há tempo determinado para todas as coisas. Sim, é verdade, mas quanto ao evangelho, Paulo vai dizer: prega o evangelho em tempo oportuno ou não, mas prega o evangelho, não importa onde você está. E não só somente dar testemunho do evangelho, não só somente ter uma vida santa, uma vida digna, honesta, dentro da vontade de Deus, mas também falar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos nos calar, e temos que ter certeza que Deus está conosco e Deus guardará os seus. É por isso que nós, olhando para a palavra de Deus e pensamos e olhamos o exemplo dos homens de Deus, sabemos e vimos e testemunhamos que Deus guardou Moisés, Deus guardou José no Egito, Deus guardou Daniel na cova dos leões, Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, Deus guardou o Pedro preso na prisão, Deus guardou
Paulo também, e Deus guarda você e Deus guarda a mim quando nós fazemos a sua vontade. Por isso que nós não podemos negligenciar o nosso chamado, o cumprimento dessa profecia que Deus dá a Paulo, dizendo que ninguém fará mal, está lá no texto, nesse próprio capítulo, quando Paulo é preso e Gálio, que poderia então se colocar e condenar Paulo, ele diz o seguinte: resolva isso entre vocês. E aqui mostra a proteção de Deus. O texto não é muito claro, mas Paulo é liberto, e ele sai, e é esse momento em que Paulo tem dúvidas, tem medo se ele deveria continuar ou não pregando, e Deus vai falar o seguinte: olha, eu estou com você, prega o evangelho, não fique calado, ninguém vai te fazer mal. Então, quando nós olhamos Deus trabalhando, Deus fazendo, e nós lembramos, pastor, mas muitos daqueles homens morreram, e nós lemos aqui que no início do livro de Atos, Deus salva Pedro da prisão, mas Tiago é morto. Sim, Deus livra alguns na morte, e Deus livra outros da morte, mas em todo sentido somos livres, porque quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós precisamos e devemos nos dispor sempre a crer na promessa de Deus, que Deus está guardando o seu povo. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã: Deus faz uma revelação maravilhosa para Paulo. Paulo deveria pregar, e Paulo não deveria se calar. E no final do versículo 10, Deus diz: pois eu tenho muito povo nesta cidade. Tem muita gente que ainda precisa se converter em Corinto. Tem muita gente que ainda precisa ouvir do Evangelho. Tem muita gente que precisa ser liberto das garras do diabo e das correntes do inferno e daquilo que o aprisiona. Muita gente. Por isso, Paulo, você não pode se calar. Por isso que eu e você, Anderson, Lucas, Margarete, Dilma, todos nós que estamos aqui, nós não podemos nos calar, porque tem muita gente presa pelas garras do diabo, e nós temos uma missão de pregar o evangelho libertador para essas pessoas. Cada um de nós. E Paulo vai receber essa mensagem do Senhor e vai entender que é necessário pregar o evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, a Bíblia diz que Deus conhece aquele a quem lhe pertence. Não cabe a mim e a você determinar quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Você já fez isso? Eu já fiz isso. Olhando para algumas pessoas e olhando o comportamento de algumas pessoas, eu pensei: essa pessoa aí, imagina, isso nunca vai aceitar Jesus, tem um coração duro igual uma pedra. Tenho certeza que você já pensou assim, né? A gente tem a mania de pré-julgar. E às vezes nós pregamos o evangelho e não obtemos resultados. Às vezes nós pregamos o evangelho a uma pessoa, a um grupo de pessoas, ou o local onde nós estamos, as pessoas nunca tomaram uma decisão por Jesus, não aceitaram Jesus, e nós ficamos preocupados e muitas vezes nós desanimamos. Eu lembro quando eu era criança, ontem, né? Lá em Goiânia, quando eu aceitei Jesus, na segunda igreja batista de Goiânia, eu sempre fui piolho de igreja. Sempre. Eu ia para a igreja de manhã, eu era membro da segunda igreja, depois nós mudamos para uma outra cidade, e num outro bairro, e ficava longe a segunda igreja batista de Goiânia. Fui ser membro da primeira igreja batista de Goiânia. E eu não tinha dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. Então eu tinha 2 passagens que o meu pai ou a minha mãe me davam. Eu ia de manhã, 7h30 da manhã, ia para a igreja, ficava na igreja, no culto de manhã, na escola bíblica, ia para a casa de uma prima minha que morava do lado da igreja, almoçava na casa dessa prima, a casa do Vulmaro, né, do Vuvu, né, do Pereira,
já falecido com o Senhor, mas eu ia para a casa dele, almoçava na casa dele, 3 horas da tarde eu ia para a igreja, nós íamos fazer evangelismo, e à tarde nós ficávamos na igreja para união de treinamento, e depois o culto começava às 8 horas da noite. Acabava às 10, é a hora que eu voltava para casa. E algo interessante é que nós tínhamos sempre, e aprendíamos, e eu aprendi com o professor pastor Gilberto, naquela época, e ele falava o seguinte: nós temos que ganhar as pessoas para Jesus. Nós temos que pregar o evangelho e ganhar as pessoas para Jesus. E eu ficava nessa preocupação. E eu pregava, e a gente levava os folhetos, entregava os folhetos, muitos recebiam, muitos não queriam receber, e nós íamos falar de Jesus, e eu comecei a ficar frustrado, porque eu não conseguia ganhar as pessoas para Jesus. E quando eu não conseguia ganhar as pessoas, não tinha, e era a maioria das vezes que as pessoas não aceitavam a Jesus da forma que eu pregava, talvez uma forma errada, eu não sei, mas do jeito de adolescente de pregar. E quando eu via que o resultado não saía, eu comecei a ficar frustrado. E eu comecei a ficar entristecido. Mas um dia, o pastor Vanderlei, ele disse o seguinte para mim: você não ganha ninguém para Jesus. Quem ganha é o Espírito Santo. A sua função é testemunhar e pregar o evangelho de Jesus. Deixa os resultados com o Espírito Santo, porque é ele quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, tão somente pregue o evangelho. Os resultados estão na mão do Senhor. No céu você terá surpresas, e boas, porque o resultado e a graça e o sucesso da pregação do evangelho, isso pertence ao Espírito Santo. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Nós estávamos conversando isso na quinta-feira, no Cada Homem um Guerreiro, quando nós dissemos o seguinte: o evangelho sempre vai cumprir a sua função: salvar, mostrar o pecado e condenar. Porque é isso que é o evangelho. Para que nós possamos compreender qual é o verdadeiro sentido do evangelho de Jesus, que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Por isso que quando nós olhamos, meus irmãos, olhamos para a vida de Silas, Timóteo, Paulo, Áquila, Priscila, Apolo, eles tinham uma missão de compartilhar o evangelho de Jesus com autoridade e sem temor, sabendo que Deus não nos deu um espírito de covardia, pelo contrário, Deus nos deu um espírito de moderação, um espírito em que nós podemos e devemos compartilhar o evangelho do Senhor, entendendo que essa promessa que Paulo recebe é para cada um de nós, que ninguém pode parar a igreja, ninguém pode parar o povo de Deus, e nós precisamos continuar avançando na propagação do evangelho do reino. É por isso que quando nós olhamos a vida desses homens, nós pregamos e devemos pregar o evangelho. O que Paulo pregava? Paulo pregava o Antigo Testamento. Paulo pregava o ensino de Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Isaías 55, 6 e 7, certamente Paulo pregava, e os outros irmãos também pregavam sobre isso: busquem o Senhor, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse Senhor, que hoje se dispõe, através do evangelho, está pronto a ouvir a confissão, um dia ele deixará de ouvir. O evangelho que se apresenta, que está disposto a cada um de nós, um dia será parado e Deus não mais ouvirá. Por isso que o texto diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque um dia Deus será procurado e ele não será encontrado. Por isso que nós precisamos pregar. E também, com certeza,
Paulo prega o evangelho daquilo que o Senhor ensina, quando o Senhor diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Deus está falando para nós, e Jesus ensinou, e certamente os apóstolos e os discípulos de Jesus ensinava que nós precisamos receber Jesus, e a porta que nós seguimos para entrar a Jesus, ela é muito estreita. Você tem que estar magrinho, não magrinho de corpo como eu não estou, senão eu não entraria, mas você deve estar sem nenhuma carga sobre você. Todo pecado, todo vício deve ser abandonado, jogado aos pés da cruz, e você entra por essa porta estreita e trilha o caminho que Jesus quer que você trilha. Essa é a mensagem do evangelho que eu e você devemos pregar. Esta é a mensagem que Deus deixa para que nós possamos levar as pessoas que estão presas nos seus vícios, nos seus pecados, na pornografia, na inveja, na idolatria, na bebedice, no coração endurecido, no coração rebelde, no coração rancoroso. Eu e você temos a missão de sermos instrumentos de Deus para que as pessoas sejam libertas dos seus pecados. A porta é estreita, é o que o evangelho ensina. Para que nós possamos receber Jesus como Salvador e Senhor, nós temos que entender que a nossa salvação é graça. Quando alguém recebe Jesus como Salvador, é a graça de Deus se manifestando naquela pessoa. Mas entenda uma coisa: a graça é graça, mas a obediência e o discipulado vai te custar tudo. Assim como Jesus se deu totalmente na cruz, ele não requer menos de mim e de você. Ele requer que a gente se dedique a ele totalmente, 100%. Que o Senhor, com a sua graça e misericórdia, nos capacite, como capacitou os seus discípulos no Novo Testamento, a proclamar e compartilhar o Evangelho do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela vida de Paulo e os seus discípulos, ó Deus, que sempre se puseram corajosamente a compartilhar o teu evangelho. Senhor, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, as minhas irmãs que aqui estão, para que nós possamos, de forma corajosa, ó Deus, compartilhar a salvação que o Senhor nos concede. Ó Deus, nós sabemos que aqui no nosso mundo, e no mundo de cada um de nós, na nossa família, nos nossos vizinhos, há muita gente sua que nós precisamos compartilhar para que possam recebê-lo como Salvador e Senhor. Usa, Senhor, o teu povo. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.